Fala pessoal, meu nome é Danilo e nesse vídeo a gente vai falar sobre pesquisa, ciência e tecnologia. Bom, e o que seria pesquisa? A gente pode dizer que pesquisa são ações para encontrar a solução para um problema, tá? Então só dessa frase a gente já tira duas situações. Primeiro, para a gente fazer pesquisa a gente tem que ter um problema em mente, tá? E segundo, a pesquisa ela é executada no sentido de encontrar a solução para esse problema. Outro ponto é como a pesquisa ela é executada. A gente diz que a pesquisa ela tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. Então, assim, a questão da racionalidade é essa noção de coerência, né? Quando a gente diz, ó, isso tem lógica, isso não tem lógica, é essa questão justamente de coerência do pensamento, né? Então, a gente quando faz pesquisa, a gente vai trabalhar com alguns elementos, como eu vou explicar depois, que são a questão das hipóteses, né? Então, a gente trabalha com a racionalidade, né? Com coisas que a gente entende, né? Que é razoável, que é coerente e vai perseguir esse sentido. Outro ponto é que a pesquisa ela é executada com base em procedimentos sistemáticos, né? Então o que quer dizer isso? A gente tem uma sistemática na pesquisa, significa que a gente vai ter um conjunto de passos, né? Vai ter um protocolo de pesquisa e a gente vai seguir essa sistemática, né? Isso tanto para tirar a subjetividade do pesquisador, quanto para permitir que a pesquisa ela seja reproduzível, ou seja, que outro pesquisador possa fazer a mesma sequência que você fez, tá? E outra situação é que a gente diz que a pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem a solução para esse problema. Só que aí eu vou abrir um parêntese. Muitas vezes você tem um cenário que você tem a solução para um problema, mas essa solução é muito ineficiente. E aí você pode também pensar em pesquisas, né, que elas são projetadas, são pensadas para melhorar o estado da arte daquele problema, ou seja, fornecer uma solução que é melhor do que a solução que existe, tá bom? E outro ponto de vista importante é que a gente pode dizer que a pesquisa ela corresponde à criação de um novo conhecimento para usuários da pesquisa. E o que seriam os usuários da pesquisa? A gente entende o usuário da pesquisa como um conjunto de pessoas que vai ser beneficiado quando a pesquisa finalizar, que vai consumir a pesquisa, tá? E aí essa pessoa, esse conjunto de pessoas pode ser outro pesquisador, tá? Ou pode ser uma pessoa comum, né? E aí a gente já vai entrar na questão da pesquisa científica ou tecnológica. Bom, quando a gente pensa em ciência, a gente pode dizer que a ciência é a busca pelo conhecimento e pelas explicações. A ciência ela constrói teorias para explicar fatos observados. Quando a gente vai para a tecnologia, o entendimento já passa a ser que a tecnologia é a aplicação dos conhecimentos em atividades práticas, tá? A tecnologia ela não tem por vocação explicar o mundo, tá? E é prática e existe para transformar o mundo e não para teorizar sobre ele, né? Então já tem um enfoque bem diferente e a gente já relaciona com a informação que eu passei anteriormente de quem seria, né, o usuário da pesquisa. Então, assim, normalmente a gente entende como a tecnologia como aquela atividade de pesquisa que vai devolver, né, uma saída, um produto final que muitas vezes vai ser consumido pelas pessoas comuns, tá? E é justamente isso aqui que eu quero trazer para vocês como um grande diferencial, né, sobre esses dois pontos de vista, tá? Então, assim, tanto a ciência quanto a tecnologia, ambos lidam com processos cognitivos, né, processos mentais, né, com pensamento. Mas o output, a saída é diferente, tá? Então, quando a gente pensa em ciência, a gente está pensando como saída final do processo a produção de conhecimento, a produção de ideias, tá? Quando a gente vai para a tecnologia, a gente já imagina como saída final do processo de pesquisa tecnológica a produção de produtos utilizáveis, tá? Então aqui dando um zoom, né, no que seria um processo de pesquisa científica, né, a saída esperada seria o processo de divulgação científico do que foi encontrado nesse processo, né? Então você vai fazer uma pesquisa científica, você vai estudar bastante, fazer pesquisa bibliográfica, vai realizar experimentos, vai analisar o resultado desses experimentos, né? E aí no final você vai divulgar para a comunidade o que foi que você encontrou, né? Essa construção do conhecimento você vai fazer o processo de difusão, de divulgação, tá? Esse processo de divulgação ele pode acontecer de diversas formas, uma forma muito comum por publicações científicas, tá? E já o processo de investigação tecnológica tem como saída um objeto utilizável, né? Então aqui como exemplo, né, a gente coloca um processo de investigação tecnológica e como output um smartphone
com os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Então, quando você pensa nesse celular com a capacidade, né, de se conectar com a internet, de acessar redes sociais e assim por diante, né? Ele foi fruto de um processo de investigação tecnológica, tá? E aí eu queria só abrir um parêntese aqui, que eu coloquei como exemplo o smartphone, né? Que aí a gente já associa com tecnologia, né? Só que assim, o processo de investigação tecnológica não necessariamente ela vai produzir um produto final como o smartphone que a gente usa, né? Que a gente vai na loja e compra, né? Então assim, existem vários níveis, né, de maturidade de um processo de investigação tecnológica, né? E um deles, por exemplo, você pensar na prova de conceito, num protótipo, tá? Então até chegar nesse celular que a gente tem hoje em dia, né? Quem começou tudo isso ele estava lá com um equipamento, né, que o pesquisador no laboratório viu que era viável, né, que era interessante, mas aquele equipamento, aquele protótipo, ele já não poderia ir direto para uma loja ser vendido, né? Até chegar nesse ponto, tem todo um processo de maturação do produto, tá? Então é só o parênteses para vocês não acharem que toda pesquisa tecnológica ela vai entregar algo que vai direto para o consumidor, tá? Bom, e para não ficar dúvida, vamos destacar alguns pontos sobre pesquisa científica e tecnológica. Bom, quando a gente pensa em pesquisa científica, primeiro, a gente diz que é uma pesquisa sistemática e controlada. Eu já falei de sistemática e a palavrinha controlada é novidade, mas é muito importante. Então, assim, quando a gente faz pesquisa científica, muitas vezes a gente tem que trabalhar com abstrações, com premissas que deixem o cenário de estudo, o problema bem controlado, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que alguém vai propor um novo algoritmo para processamento de áudio, por exemplo, tá? Então, assim, quando ele for fazer a captação de áudio, ele vai tentar fazer numa sala, num laboratório, num ambiente totalmente livre de ruídos, né, para obter, né, um som perfeito e trabalhar em cima daquele arquivo, né? Então, assim, é diferente quando a gente vai para a pesquisa tecnológica e muitas vezes você está interessado realmente em colocar, né, aquele produto à prova de fogo. Você ir para a rua, né, numa obra civil com uma britadeira e você vê se seu algoritmo ele suporta aquele nível de estresse, né? Então, assim, são cenários diferentes, mas normalmente a pesquisa científica você trabalha com cenários controlados, que nada impede do teu cenário controlado incorporar esses detalhes que eu falei, tá? Mas sempre você detalha bem como é que é teu cenário, tá? Segundo, testa hipóteses sobre a relação entre fenômenos, né? Então, aquilo que eu já trouxe lá atrás, né? A gente vai teorizar sobre situações que a gente está observando para tentar explicar isso aí, tá? O objetivo é produzir publicações científicas que podem ser usadas para viabilizar inovações tecnológicas. Então, isso é uma coisa muito comum. Você produzir conhecimento científico, esse conhecimento científico ele pode ser utilizado em outra pesquisa científica ou pode ser utilizado como início de uma pesquisa tecnológica, tá? Quando a gente vai para a pesquisa tecnológica, a gente diz que o trabalho é sistemático e usa conhecimentos pré-existentes, né? Então é o que eu falei. Você pode fazer um processo de pesquisa tecnológica usando um conhecimento científico, tá? Ou esse conhecimento pré-existente pode ser também proveniente de prática do dia a dia, né? Então existem as duas situações. É o que tem aqui, ó. O conhecimento é proveniente de pesquisa científica ou de experiência prática, tá? Então, assim, isso é bem interessante, porque imagina, você está no cenário de descobertas lá atrás, nos primórdios da humanidade, né? Quando o cara inventou uma roda, ou até inventou o processo básico de metalurgia para produzir utensílios. Não existia uma ciência por trás daquilo, né? Foi meio que na tentativa e erro, na experiência prática, né? Foi sendo testado, se percebeu que, por exemplo, aquele formato, né, da roda ele dava um benefício, né, na locomoção, né? Então não se tinha a equação da mecânica, da física, coeficiente de atrito, ninguém sabia nada disso. Foi realmente fruto de uma experiência prática, né? Então realmente o processo de investigação tecnológica para você produzir um produto utilizável, isso pode ser decorrente de pesquisa científica ou de experiência prática, tá? O objetivo é produzir ou aperfeiçoar produtos, processos e serviços. Aí a palavrinha que eu já comentei, muitas vezes você faz uma pesquisa para aperfeiçoar algo que não está bom, tá? Bom, e para fechar essa questão de pesquisa, ciência e tecnologia, eu gosto sempre de trazer um exemplo que consegue fazer o link entre tudo, né? Entre conhecimento científico sendo gerado até a gente chegar num produto final utilizável por todo mundo no dia a dia, tá? Então, assim, o exemplo que eu trouxe foi a questão da teoria de ondas eletromagnéticas, tá? Então, assim, imagina quando essa teoria foi proposta. Será que o pessoal imaginou que fazendo a teoria da onda eletromagnética, aquilo iria permitir no futuro a criação de um smartphone, por exemplo, para fazer comunicação sem fio?
Então, óbvio que não, né? Então, assim, o que é engraçado nesse exemplo, inclusive, é que quando as equações foram propostas, né, por Maxwell, se eu não me engano, 1864, entre 1860 e 1870, né? Ele não fez nenhuma demonstração experimental que aquilo funcionava e que aquilo podia ser usado de forma prática, né? Então, realmente foi um estudo sobre a teoria das equações, né? E aí, alguns anos mais tarde, né, eu acho que 1888, por aí, Hertz ele fez um experimento demonstrando que as equações de Maxwell sobre as ondas eletromagnéticas eram válidas, né? Então o primeiro experimento sobre o assunto foi em 1888 e somente uns 100 anos depois a gente tem isso massivamente sendo usado em equipamentos, né? Então você entende o seguinte: se o cara que vai pensar na comunicação que é feita para viabilizar o celular, né, comunicação sem fio, ele tivesse que produzir toda a teoria, né, o produto não ia sair quando saiu. Então ele conseguiu fazer o processo de investigação tecnológica porque ele já tinha a teoria científica, o conhecimento científico foi gerado antes, né? Então é um exemplo bem ilustrativo para vocês entenderem essa cadeia e a relação entre as coisas, tá?